O sistema mostrado na figura consiste de um bloco de 4 kg colocado sobre uma prateleira horizontal sem atrito. Esse bloco está preso a um cordão que passa por uma polia e tem sua outra extremidade presa a um bloco pendente de 2 kg. A polia é um disco uniforme de 8 cm e raio 0,60 kg. Determine a aceleração de cada bloco e as tensões no cordão. O bloco de 2 kg é largado do repouso. Determine a rapidez do bloco depois dele ter caído uma distância de 2,5 metros. Qual é a rapidez angular da polia nesse instante? Aqui é onde a gente vai utilizar a segunda lei de Newton. E também vamos usar aqui o princípio da energia, tá? Que eu não fiz nenhum exercício, vou fazer agora. A questão é que eu tenho 3 corpos, tá? O sistema possui 3 corpos, que eu vou chamar o bloco de 4 kg, e eu vou representar aqui as forças sobre ele. Então vai ser o peso, a força normal, não tem atrito, então não tem que me preocupar com atrito, e aqui a força de tensão, que eu vou chamar aqui de T4. Ao bloco de 2 kg, esse é o de 4, esse aqui é o de 2. Então sobre ele há simplesmente a força P2 e aqui a força de tensão T2. E há agora a polia. A polia agora não é mais tratada como uma partícula. Quais são as forças sobre ela? Vai ser essa tensão aqui, que eu vou chamar de T4, e vai ter essa tensão aqui, que eu vou chamar de T2. E a força-peso da polia, mas eu não vou desenhar, porque essa força-peso aqui não vai realizar torque, tá? Porque a força-peso está justamente sobre o centro de massa. Então não preciso me preocupar com isso. Então são as forças que atuam nesse sistema. Eu tenho que aplicar a segunda lei de Newton para cada objeto, tá? Os blocos 4 e 2 transladam, então eu vou simplesmente usar a segunda lei de Newton de translação. Então, a segunda lei para translações. Então eu vou fazer assim, eu vou começar com um bloco de 4 kg. Então, um bloco de 4 kg. Somatório das forças vai ser a massa do bloco 4 kg vezes a aceleração. A aceleração do sistema é a mesma, tá? A aceleração ele vai se mover como um único sistema. Quais são as forças sobre o bloco de 4 kg ao longo do movimento? É somente a tensão T4. Então aqui vai ficar T4, M4 vezes A. Eu preciso me preocupar com as forças na vertical? Não preciso, porque não há atrito. Tá? Quando não há atrito, eu não preciso me preocupar com o somatório das forças na vertical. Então, bloco de 2 kg. Somatório das forças em Y vai ser M2 vezes A. Aqui eu vou colocar o meu eixo, o meu referencial é esse daqui, tá? Então, esse aqui é mais X e esse aqui é mais Y, tá? Para baixo como positivo. Então, daqui eu vou ficar com menos T2, as forças sobre o bloco 2, menos T2, menos P2, M2 vezes A. E aqui eu vou isolar a tensão, tá? Então, aqui, T2 vai ser M2 vezes G. Deixa eu ver aqui se eu faço esse referencial aqui para baixo. Aqui é mais P2, eu já ia errar um sinal aqui, mais P2. Menos M2 vezes A. Tá? Então, tem as tensões, tá? T4 e T2. E agora eu vou analisar a segunda lei de Newton para rotações, porque a polia ela simplesmente rotaciona. Então, segunda lei para rotação. Então, aqui é, no caso, a polia. Então, é o somatório dos torques e do centro de massa vezes a aceleração angular. Agora, veja o seguinte, quais são as forças sobre a polia que vão realizar torque? Vão ser as forças T4 e T2. Traço a linha de ação, então aqui vai estar o raio da polia. Traço a linha de ação, aqui vai estar o raio da polia, R. Então, T4 e T2 produzem rotação. T4 vai produzir uma rotação nesse sentido aqui, tá? Aqui eu vou adotar uma outra convenção, só para vocês verem que tanto faz, que a rotação é uma convenção. Eu vou dizer aqui que no sentido anti-horário é negativo, e T4 produz uma rotação no sentido horário, que eu vou dizer que é positivo, tá? Então, vou lá e vou escrever essa expressão para o torque resultante.
Então aqui vai ficar R vezes T, R vezes T2, R vezes T4, e de centro de massa vezes alfa. Esse daqui eu vou dizer que é positivo, e esse aqui eu vou dizer que é negativo, porque eles produzem rotações em sentidos contrários. Então vai ser I de centro de massa vezes alfa. Então daqui eu posso dizer que eu vou ter R, que multiplica T2 menos T4, vai ser I do centro de massa vezes alfa. A polia é um disco. Então, a polia é um disco, ok? Então, I do centro de massa para um disco é meio M, vou botar M grandão para o disco, tá? Meio de M R ao quadrado. Eu vou ficar aqui com o seguinte, R, T2 menos T1, meio de M R ao quadrado, vezes a aceleração angular. A aceleração angular é A do centro de massa. Vou botar só A, tá? Tanto faz botar centro de massa ou A. Para não ficar com muita letrinha, vou botar A sobre R, que é a condição de rolamento. A, tá vendo que isso aqui é chave, né? A igual a alfa R é a condição de rolamento. Então aqui eu vou ficar com T2, T2 menos T4, tá? T2 menos T4. T2 menos T4, meio M R ao quadrado, A sobre R ao quadrado. Esse R aqui, ele passa dividindo. Então, eu vou cancelar aqui, cancelo aqui, e fico com T2 menos T4, meio de MA. Então, veja, eu tenho uma equação que relaciona as tensões, tenho T4 e T2. T4 M4 vezes A, T2 M2G menos M2 vezes A, e T2 menos T4 meio de MA. Então, daí, eu vou substituir as equações uma na outra. Eu vou ficar com M2G menos M2A, que é o T2, menos T4, que é M4 vezes A, meio M vezes A. Daqui eu posso tirar a aceleração. M2G, meio MA, M2 vezes A, M4 vezes A. M2G vai ser A, que multiplica meio de M, mais M2, mais M4. Então, a aceleração vai ser M2 mais M4, mais meio de M vezes G. Então, está aí a aceleração do bloco, né? Essa aceleração do bloco. O que tem de diferente disso para quando a gente usava a segunda lei de Newton sem considerar a massa da polia, né? Antigamente a gente usava, a gente fez alguns exercícios sobre esse, um ou dois, onde tinha esse movimento aqui desses dois blocos que se movem com a mesma aceleração, mas a gente não considerava a massa da polia. Agora, como a polia ela tem massa, ela tem uma estrutura, a primeira coisa que nós notamos aqui é que a tensão T2 não é igual à tensão T4. T2 menos T4 é igual a meio de M vezes A. O que é M? É a massa da polia. Quando é que a tensão vai ser igual, né? Quando a tensão nos fios seriam iguais? Quando a polia, ela diz que a polia é ideal. Então, eu posso dizer o seguinte. Quando a gente fala que a polia é ideal, a gente está querendo dizer que a massa dela é muito próxima de zero. A consequência disso é que a tensão T2 é igual à tensão T4. Então, o papel da polia é simplesmente mudar a direção da força de tensão. Então, aqui eu tinha T2 e aqui eu tinha, se eu não me engano, T4. Então, T2 é T4 quando a polia não tem massa. Se ela tem massa, as tensões já não são iguais, elas vão ser diferentes. Então, isso aí afeta essa dinâmica, né? Essa dinâmica desse sistema de polias. Se eu calcular aqui os valores, para vocês terem uma ideia dos valores, a aceleração vai ser igual a 3,1 metros por segundo ao quadrado. A tensão T4 vai valer 12 newtons. E a tensão T2 vai valer 13 newtons. Então, veja que a diferença entre elas, né, ΔT, é de 1 newton. Né? A diferença das trações, das tensões no fio, vale 1 newton. Ok? Que era o que ele queria saber nesse exercício.
Tá? Determina a aceleração e as tensões do cordão. Então, isso já está determinado. Agora, ele quer saber qual é a velocidade do bloco depois de ele ter caído a uma distância de 2 metros. Tá? Qual vai ser a velocidade do bloco? Então, na letra B, ele caiu por uma distância de 2 metros. Vou botar aqui em forma de escala. A distância que ele caiu igual a 2 metros, 2,5 metros. 2,5 metros. Qual vai ser a velocidade dele aqui? Né? Existem várias formas para resolver esse problema. Tá? Várias formas. Eu posso usar aqui conservação da energia. Então, a lei da energia, ΔK mais ΔU mais ΔF é igual a trabalho. Nesse sistema, a Terra está dentro do sistema, os blocos pertencem ao sistema, então esse trabalho aqui vai ser igual a zero. Não tem atrito, então isso aqui é igual a zero, na fonte de energia é igual a zero. Então temos aqui a variação da energia cinética mais variação da energia potencial é igual a zero. A energia potencial inicial é igual a zero, porque ele fala que ele é largado do repouso. A energia potencial final, vou colocar, botar aqui igual a zero. Então, eu vou ficar com K final menos a energia potencial inicial é igual a zero. Então, aqui vai ficar meio. Quem é que está transladando? O bloco. Isso daqui vai ser a energia cinética do bloco de 4 kg, a energia cinética final do bloco de 4 kg, a energia cinética final da polia, menos a energia potencial. Tá? A energia potencial do bloco inicial do bloco de 2 kg, que é o que está pendente. Então, isso aqui vai ser igual a zero. Então, aqui vai ficar meio. M4, velocidade ao quadrado. Meio M2, velocidade ao quadrado. Mais meio de I do centro de massa da polia vezes a velocidade angular ao quadrado, menos M2G vezes H igual a zero. Tá? Olhem aqui o desenho, né? O bloco 4, ele está sempre no mesmo nível, então a energia potencial dele não muda. Tá? E esse 2 aqui está a uma distância do chão, né? Então, vou dizer que essa distância aqui é H. Essa distância aqui é H. E depois ele veio para essa distância aqui, né? H'. Aqui eu vou dizer que a energia potencial é igual a zero. U é igual a zero nesse ponto. Tá? U é igual a zero nesse ponto. Ok? Então, o que é o D aqui? O D é justamente H menos H'. Tá certo? Então, eu vou botar aqui D. Mg vezes D. Foi o que ele caiu. Tá bom? Os blocos têm a mesma velocidade. Tá? Então, aqui eu posso colocar em evidência. Vai ficar meio M4 mais M2 V ao quadrado. Mais meio. É um disco. Então, aqui é meio MR ao quadrado. E se a condição de rolamento é satisfeita, então isso daqui é nada mais do que V sobre R ao quadrado, menos M2G vezes D. Então, isso aqui é a condição de rolamento também. V é igual a ômega R. Então, aqui vai ficar meio M4 mais M2 V ao quadrado, mais meio, aqui vai ficar 1/4, né? Vai ficar 1/4 M V ao quadrado. O R ao quadrado cancela, vai cancelar esse R com esse. Menos M2G vezes D é igual a zero. Então, aqui vai ficar meio, M4 mais M2, mais meio de M, V ao quadrado, menos Mg vezes D é igual a zero. Então, daqui eu posso tirar a velocidade. Então, V vai ser M2G vezes D sobre 2 M4 mais M2 mais meio de M. Então, está aí a expressão para a velocidade. Precisava ter feito essa conta toda? Não. Porque eu sei o seguinte, que geralmente a velocidade vai ser, quando não tem atrito, essas coisas, a aceleração é 2A vezes H. Agora, qual foi a aceleração que eu achei nesse sistema? Eu achei a aceleração
m2g, m4 mais m2 mais meio de m. Já tinha achado a aceleração, né? Então, o que é o h aqui? É o d, né? Então, tem a mesma expressão. Agora, quando é que a gente tem essas sacadas? Quando a gente faz muito exercício, tá? Eu já tinha achado a aceleração aqui, né? Então, para um sistema como esse, a conservação da energia mecânica, quando não tem atrito, está aqui, né? Conservação da energia sempre vai me fornecer que V vai ser 2GH, né? Se fosse queda livre, né? Se não é queda livre, V é 2 vezes A vezes H. Agora eu já sabia a aceleração e sabia o quanto ele caiu, então era só substituir lá os valores. Mas eu quis resolver aqui para mostrar a vocês como se faz, né? Que agora aqui eu tenho movimento de translação e rotação. Tá? Então tem que considerar todas as energias envolvidas. Perfeito, pessoal? Então aqui o valor da velocidade, só para finalizar, 3,9 metros por segundo. E se eu quiser saber a velocidade angular ômega? Na letra C ele pergunta. V é igual a ômega R. Então ômega é V dividido por R. Então ômega vai ser 3,9 dividido pelo raio da polia. Isso aqui vai dar 49 radianos por segundo. Tá aí o exercício. Fechei, né?